Bem-vindos a PC Instruments, seu provedor de instrumentos de medição para a indústria, comércio e investigação. Olá, sou o Jean Joel do canal do YouTube JJ Chemistry e hoje trabalho com o registrador de dados de temperatura PCE T1220. O atrativo deste dispositivo está no fato de que posso utilizá-lo como um termômetro normal e também como um instrumento inteligente de medição de temperatura para um total de 12 medições que são realizadas simultaneamente. Estão incluídos 12 chamados termopares tipo K que atuam como sensores de temperatura. Os tempos em que era necessário utilizar um termômetro de vidro cheio de líquido ou até mesmo um termômetro cheio de mercúrio e com isso só se podia medir uma faixa de temperatura de aproximadamente menos 20 a 100 graus Celsius ficaram definitivamente para trás. Os termopares tipo K são adequados para uma faixa de medição entre menos 200 graus Celsius e mais 1370 graus Celsius. Eu testei isso diretamente, depois de desembalar o dispositivo. Medi a temperatura do nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido atinge uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Como extremo para cima, medi a temperatura de uma fonte de bolo. Como as reações pirotécnicas são muito exotérmicas, retirei o sensor dessa situação a mais de 1000 graus Celsius para ficar satisfeito ao ver que ele realmente resistiu. Os termopares tipo K também são instrumentos de medição muito precisos. O desvio de medição é de apenas 0,04% e adicionalmente 0,3 Kelvin. A 1000 graus Celsius isso seria um desvio de 0,7 graus Celsius para cima e para baixo. Como estão incluídos 12 termopares e o layout desta grande tela é muito claro, também posso realizar 12 medições de temperatura simultaneamente. Além disso, e isso é extremamente útil, o PCE T1220 pode armazenar as temperaturas em intervalos selecionados. Ao finalizar a medição, todas as temperaturas armazenadas, juntamente com uma indicação de tempo, são salvas no dispositivo como tabela ou como arquivo de texto. A partir desse arquivo, por exemplo, pode-se criar um gráfico que visualize a temperatura em função do tempo. No fornecimento do dispositivo está incluído um software que incorpora exatamente essa função e, de modo geral, mostra todas as funções de forma muito clara. Aqui é possível converter todos os valores medidos diretamente em um gráfico, de modo que também se possa realizar imediatamente uma avaliação visual e isso, como eu disse, é muito prático. No vídeo agora utilizo a possibilidade de medir várias temperaturas simultaneamente para encontrar pontes térmicas indesejadas nas minhas caixas de armazenamento de gelo seco. Frequentemente trabalho com gases liquefeitos a temperaturas muito baixas ou também com gases solidificados a temperaturas muito baixas, como por exemplo o gelo seco. Produtos congelados, sejam alimentos ou produtos farmacêuticos, muitas vezes são enviados nessas caixas de poliestireno. E o problema ou o desafio aqui está no fato de que o envio às vezes leva vários dias. No entanto, o objetivo é que os produtos que são enviados aqui dentro, com diferentes refrigerantes como por exemplo gelo seco ou acumuladores de frio, tanto saiam do armazém quanto cheguem ao cliente a uma temperatura definida. Ou seja, medicamentos que ultrapassam uma determinada faixa de temperatura, normalmente 2 a 4 graus Celsius, depois simplesmente se tornam inutilizáveis. Hoje quero observar quanto calor atravessa esta caixa de poliestireno, ou mais concretamente, quero ver em que lugar da caixa de poliestireno ocorre a maior troca de calor com o ambiente. E esse ponto deverá então ser corrigido para uma segunda série de produção desta caixa de poliestireno aqui. Por exemplo, aumentando a espessura do material. A caixa está preparada, no total com 9 sensores de temperatura, e decidi pelas seguintes configurações. Em cima na tampa, embaixo no fundo, na frente na parte frontal, naturalmente na parte traseira esquerda e direita. Com isso já temos as 6 mais lógicas. Depois decidi colar um sensor na parte interna da tampa, depois outro embaixo no fundo da caixa e mais um sensor nesta borda. Agora o gelo seco entra aqui dentro. O gelo seco tem uma temperatura de menos 78 graus Celsius. Agora apenas coloco a tampa aqui e depois inicio a medição, que será executada durante 24 horas e depois interpretarei os dados aqui para todos nós e descobrirei qual destes lados é o ponto fraco ou a ponte térmica. A medição foi realizada e agora interpretamos os dados utilizando o software próprio da PCE Instruments, que já nos oferece de forma clara uma representação gráfica. Para isso vou aqui em Conectar dispositivo, procurar dispositivo. O PCE T1220 está conectado diretamente ao meu PC por meio de USB-C. Aqui ele também é encontrado imediatamente. Carregar dados do painel e agora nos são mostradas todas as medições que realizamos. Neste caso é o conjunto número 4 de 26 de outubro de 2025. Clico em detalhes e após uma breve fase de carregamento, nos são mostrados imediatamente mais de 6.000 resultados de medição em forma de tabela e também aqui representados graficamente. Bem, aqui já podemos ler diretamente coisas interessantes. Logo no início.
Existem 3 sensores que saem um pouco da linha ou cujas temperaturas saem um pouco da linha. Isso naturalmente também tem uma razão concreta, ou seja, o local onde os sensores estavam colocados. E os demais são relativamente semelhantes, exceto um, o azul. Vamos revisar brevemente qual sensor é qual. Aqui embaixo temos o que estava diretamente no gelo seco. No centro temos o que estava na parte interna da tampa. Depois o de cor lilás deve ser aquele que estava colocado no sistema de encaixe macho e fêmea, ou seja, aproximadamente na metade da espessura do material. E aqui em cima os 6 restantes, que estavam distribuídos por todos os lados da caixa. Logicamente aqui embaixo não acontece muita coisa. Ele está no gelo seco. Portanto, temos constantemente temperatura de gelo seco. Aqui já se vê algo interessante. Na parte interna da tampa pode-se reconhecer que a temperatura aumenta, ou seja, temos uma tendência ascendente. No eixo Y está indicada a temperatura em graus Celsius e no eixo X o tempo em horas. Vemos que com o tempo a temperatura se torna cada vez maior. Isso significa que ocorre uma troca de calor, portanto a zona de ar sobre o gelo seco, mas dentro do interior da caixa, torna-se cada vez mais quente. Isso já indica que naturalmente ocorre troca de calor. Algo semelhante vemos aqui no sistema de encaixe macho e fêmea e aqui em cima aparece um azul, ou seja, onde quer que esse sensor azul, que deve ser o número 1, estivesse colado. Esse lado é uma ponte térmica. É um ponto fraco. Por fora parece como se todos os lados da caixa fossem fabricados de forma igual e com o mesmo material. No entanto, parece que existe uma diferença, porque aqui se perde mais calor. Isso se manifesta porque mais frio se perde, por assim dizer. Manifesta-se no fato de que esse lado está muito frio e quando um lado da caixa está muito frio no exterior, significa que muito calor penetra ali a partir de fora e se resfria, por assim dizer. A explicação é um pouco complicada. No entanto, pode-se confiar que quando um sensor mostra que ali está frio no exterior da caixa, então significa que realmente existe uma ponte térmica. Também aqui na tabela podemos observar quais são os valores exatos. Talvez seja interessante ver isso aqui. Estamos aqui no que deve ser o sensor número 8. Pela cor começamos aproximadamente em... Vou olhar brevemente qual foi o ponto mais baixo. Aqui temos menos 44,8 graus Celsius e depois no final da medição apenas menos 36,9 graus Celsius. Uma prova clara de que existe troca de calor. Isso significa que com a ajuda deste instrumento, deste registrador de dados, que é capaz de medir 12 temperaturas simultaneamente e além disso registrar todos os dados em intervalos definidos por nós, 1 segundo, 10 segundos e assim por diante. E até mesmo representá-los visualmente no software incluído. Consegui determinar muito facilmente onde se encontra o ponto fraco da caixa. Muito interessante, um dispositivo muito interessante. Ele me ajudou e também no futuro será uma grande ajuda em alguns vídeos. Mesmo se alguém quiser usá-lo simplesmente como um termômetro simples com apenas um sensor de temperatura. Uma bela tela digital. Também pode ser utilizado muito bem para trabalhos simples como esses. Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pcafinstrumentes.com.